Olá, bem-vindos ao módulo 4, Pedagogia da Infância. Eu sou a professora Andréa Dutra, doutoranda também do PGEDUC, e com alegria nós abrimos esse módulo com a temática transição, uma pauta tão importante nos estudos da infância. Mas para esse diálogo, eu não estou sozinha. Eu quero convidar nesse momento também a professora Georgette Moura para trazer uma contribuição nessa temática de transição. Olá, pessoal, tudo bem? É bom encontrar vocês aqui para a gente poder dialogar sobre essa temática das transições, né? E no nosso caso, nós vamos focar aqui a transição da educação infantil para o ensino fundamental, que foi o foco das nossas pesquisas. Eu sou orientadora pedagógica de duas redes municipais e sou doutoranda no programa do PPG-DUC na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Por que eu cheguei nesse tema da transição? Eu acho importante falar sobre isso, porque quando eu comecei a fazer minha pesquisa, eu comecei a perceber muito o anseio assim dos professores, principalmente do primeiro ano, buscando que essa criança, quando saísse da educação infantil e chegasse lá no primeiro ano, que essa criança já fosse preparada, né, no sentido de ter habilidades. Primeiro, eu fui ouvir os coordenadores pedagógicos, como eles trabalhavam nesse processo com os seus professores. Mas depois houve a necessidade de também ouvir os professores. Porque uma coisa é o sujeito falar o que o outro faz, e o outro você ouvir da própria pessoa como é que é a sua prática, né? E a gente que transita, a Andrea também é dessa prática, dessa perspectiva bakhtiniana, o nosso sujeito de pesquisa não é um objeto, é alguém que vai falar, que vai se posicionar. E ouvir esses profissionais foi muito importante. E aí, assim, não só através de entrevistas, né, diretas, mas assim, entrevistas coletivas, onde você pode colocar todo o grupo, e aí daquela tensão, daquele embate, você vai observando, né, os tons, as emoções no falar, a, o embate mesmo de um com o outro, porque numa das minhas, uma parte da minha pesquisa, eu consegui fazer uma entrevista coletiva tanto com os professores da educação infantil e os professores do primeiro ano. Então, os professores do primeiro ano, eles cobravam muito dos professores da educação infantil, como se eles tivessem que já preparar essa criança para quando elas chegassem lá no ensino fundamental. O que a gente sabe que não é a prática da educação infantil, ela não é preparatória. Então, assim, eu fui pesquisar, buscar tudo isso, né? Ver que caminho era esse que estava acontecendo naquele município, onde as práticas para se trabalhar de uma etapa para outra era só em atividades intencionais. Não existia um projeto, não existia assim um planejamento específico. Porque a transição, era que já vou passar para a Andrea, né? A gente vai falando assim, mas para situar um pouco a pesquisa, a transição ela não é um assunto novo, é um assunto já antigo, né? Desde o referencial curricular para a educação infantil de 1998 já falava da atenção que os professores teriam que ter para esse processo, para essa etapa da vida da criança que pode causar assim muita ansiedade, muitas angústias quando ela sai de uma etapa para outra. E que a gente encontra um espaço muito grande, uma lacuna enorme da educação infantil para o ensino fundamental. Então, eu fui realmente investigar sobre isso aí. E aí, Andréia, e você? Qual foi o foco da sua pesquisa? Bom, a minha pesquisa, ela aconteceu no município de Mesquita, né? E, e realmente com uma inquietação, né? Toda vez que a gente busca um estudo, parte de uma inquietação nossa. E uma questão que eu tinha muito comigo era justamente o discurso que a gente ouvia, principalmente das crianças, né, que estavam indo para o primeiro ano, de que assim, agora é sério, agora as famílias vão perceber, né, que a brincadeira acabou, agora é sério, a criança no primeiro ano, precisamos cobrar presença, essa família na escola. E aí eu comecei a fazer outra pergunta, ué, mas antes não era sério? A educação infantil é tão sério quanto o primeiro ano.
E isso eu tive esse relato numa escola em Mesquita, onde eu fui fazer uma visita justamente na época de matrícula, né, da rede. E com essa inquietação, eu comecei a pensar e refletir, junto com a minha orientadora, que foi a Flávia Mota, sobre que transição é essa, a partir do tema. E agora? Eu vou para onde? A transição das crianças, né, de Mesquita. A pesquisa ela aconteceu numa escola que foi o CIEP, e ali eu pude observar, durante um semestre, uma turma da educação infantil, e observar essa mesma turma quando ela transitou para o primeiro ano, também em um semestre. E assim, foi bem interessante em perceber quais práticas, né, estão em jogo. E importante também perceber que a gente também, eu particularmente não entrei no campo, não para poder fazer descobertas das minhas hipóteses, mas como a Georgette colocou, uma perspectiva bakhtiniana, foi realmente um encontro com o outro, um encontro com os professores, um encontro com as crianças, e perceber o que está em jogo nessa transição. E com base nos estudos, né, de Mota e de Moss, percebemos 4 tipos de transições, né, efetivas. Tem aquela transição onde você está na educação infantil e você prepara as crianças para que elas possam ir para o ensino fundamental, né? E a educação infantil em prol do primeiro ano, né? Você organiza um currículo, você organiza o projeto com esse foco de preparar essas crianças para o ensino fundamental. A segunda relação é marcada pela ausência de diálogo. Tá? A terceira é quando o ensino fundamental também se prepara para poder receber essa criança da educação infantil. E a quarta, que é aquela que a gente aposta, né, e a qual eu apostei também na minha pesquisa, foi a relação dialógica, porque a gente sabe, né, que cada um tem os seus objetivos, mas que é necessário ter uma relação dialógica de práticas para que haja uma integração, né, com essa criança, porque a criança é a mesma, né? Ela vai transitar de 5 anos para 6 anos, mas que realmente os docentes, né, os profissionais envolvidos nessa transição, possa realmente ter uma prática dialógica. E isso é muito importante para a criança, até para esse acolhimento nessa transição, nessa passagem. Bacana você falar, trazer essa questão do professor Peter Moss, que é um professor da Universidade de Londres, porque também através do estudo da Flávia, né, nossa orientadora aí, eu também fiz alguns apontamentos, né, em cima dessas 4 relações. E o que eu percebi, Andréia, com a fala dos meus professores, dos enunciados, porque assim, eu pesquisei no município de São João de Meriti. E como eu trabalhava na secretaria, então eu tinha acesso a todos os coordenadores. Acabou sendo assim uma pesquisa feita com todas as escolas do município, a partir dos coordenadores e depois com alguns professores dos 2 segmentos. E a fala dos professores, dos coordenadores, elas estavam entrelaçadas em uma dessas, principalmente na primeira concepção, onde coloca a educação infantil como inferior, né, ao ensino fundamental, como sendo aquele preparatório. Então, quando o professor fala assim, por exemplo, olha, ano que vem vocês vão ver, a professora lá não é tão boazinha quanto eu, né, os professores de educação infantil. Ou o professor do primeiro ano chega e fala assim, agora acabou a brincadeira. É como se a educação infantil fosse algo menor. E a segunda relação, quando fala dessa falta de diálogo, eu coloquei na minha pesquisa como a polarização das práticas. E isso era muito nítido na fala dos professores, assim, na educação infantil só brinca. No ensino fundamental não pode brincar. É como se o que tem de um lado não pode ter do outro. Aqui tem ensino no ensino fundamental e na educação infantil não tem? Não tem aprendizagem, não tem ensino na educação infantil? Não tem brincadeira no ensino fundamental, então parece assim que realmente não tem esse diálogo. E quando ele traz essa quarta perspectiva, é o que a gente foi tentar dialogar com esses profissionais, né, da importância de colocar essas 2 etapas para dialogar. Porque o que eu percebi com a pesquisa também é que na própria Secretaria de Educação faltava também esse diálogo.
A educação infantil falava da transição, o ensino fundamental falava da transição, mas não falavam juntos. Cada um falava do seu quadrado. E aí essa distância continuava. Então, assim, colocar os professores, eu acho que isso é uma boa uma ação, né, para esse coordenador pedagógico, para esse professor que está preocupado em aproximar, diminuir essa lacuna de um espaço para outro, é colocar essas duas etapas para dialogar. Porque as orientações, as diretrizes, ela vem dizer que no processo de transição é preciso que dê continuidade às práticas de uma etapa para outra. Mas se eu, como professor do primeiro ano, não sei o que acontece na educação infantil, como é que eu vou poder dar continuidade? Eu não vou dar continuidade, eu vou começar uma outra coisa. E aí eu vou realmente fazer esse espaço aumentar de uma etapa para outra. Então, para que haja essa continuidade das ações, eu preciso saber o que tem lá na educação infantil. Assim como o professor da educação infantil precisa conhecer também algumas etapas do primeiro ano, porque não é preparatório, mas a gente sabe que a prática de leitura e escrita já acontece na educação infantil, mesmo que as crianças não leiam e mesmo que as crianças não escrevam, né? Mas já é uma prática porque isso está no mundo, né? E desde que a criança nasce, ela está em contato com isso. Então, um dos achados realmente dessa pesquisa foi que a transição ela precisa ser planejada, ela precisa ser uma atividade intencional, porque senão a gente cai naquela naturalidade das coisas. Ah, a criança está no final do ano, é dezembro, no outro ano ela está lá no primeiro ano. E às vezes ela vai cheia de insegurança, de angústia, porque assim, a família cobra, né? A família, os professores também. E aí o tema da minha pesquisa foi porque eu ouvi muito esses enunciados, era agora acabou a brincadeira? Exatamente essa frase que fica e para a criança isso é muito difícil. Quando o adulto chega e fala assim, ó, aqui a gente não vai brincar, agora acabou a brincadeira. Se é a brincadeira, é a linguagem dela, é o trabalho mais sério que ela tem, né? Que é o brincar. Então, a partir da pesquisa, a gente foi buscar o quê? Colocar em diálogo essas duas práticas. Fazer encontros com os professores da educação infantil, junto com os professores do primeiro ano, porque a gente entendeu que não dava para continuar conversando e nem planejando separado. Tinha que planejar juntos. Perfeito, Gê. E aí, nessa pegada que você traz, né, de planejamento, eu fico pensando na temática da dissertação, né, da minha dissertação, que fala de avaliação de currículo, né? E aí, quando a gente pensa em avaliação, o conceito operado foi o conceito de Vilas Boas, como fala que é uma avaliação formativa, né? E que todas as informações sobre o aluno precisa ser assegurado na hora da aprendizagem. E também fala que a interação, né, do professor e do aluno precisa acontecer durante todo o período, para que essa avaliação ela possa ser realmente naquilo que a criança tem construído ao longo do processo e assim trazer novos elementos e novas práticas, né, a fim de registrar e utilizar para as novas aprendizagens. E quando a gente pensa também em currículo, avaliação e currículo é um assunto muito brincado, né? Eu até coloquei na dissertação uma brincadeira de relação de um e-carne, porque quando eu penso nesse currículo também, essa avaliação está presente para poder reformular também quais são os elementos na construção desse currículo, que é uma prática de significação e de enunciação também de sentidos. E nessa relação que você traz que está em jogo, que é o diálogo, isso é muito importante, porque quando a gente tem uma escola, de repente, um grupo que pensa só educação infantil e um outro grupo que pensa só o ciclo de alfabetização. Na verdade, as práticas, elas precisam estar integradas, respeitando, sim, a especificidade de cada etapa, né? Mas tendo esse diálogo para que essa criança possa ter uma integração na hora. A cidade, ela está presente na aprendizagem também. E eu acho que é um pouco isso que a gente reflete, que é tão importante na educação infantil e também quando a criança transita para o primeiro ano. Até porque, assim, essa fragmentação, ela só está na cabeça do adulto. A Sônia Kramer vai dizer isso, né?
Porque para a criança, ela é criança na educação infantil e ela é criança no ensino fundamental. Então, assim, essa prática do brincar, do lúdico, ela tem que permear esses segmentos, porque ali você tem várias infâncias, na verdade, né? A gente não trabalha com o conceito de infância, mas são infâncias ali. E ali é muito importante que o professor ele conheça o que é a cultura infantil, né? Saiba um pouco conheça as práticas dessa cultura, o que essa criança traz, como é que ela se organiza, porque o foco tem que ser sempre a criança. Porque não adianta a gente planejar, né, pensando em ações, mas tirar o foco da criança. Então, essa criança está transitando ali de uma etapa para outra, ela tem entre 5 e 6 anos. Porque muitas vezes ela ainda chega lá no primeiro ano do ensino fundamental com 5 anos, né? Por conta da idade de corte, que é 31 de março. Então, assim, é pensar nessas infâncias, é pensar nessa criança, nessa cultura infantil, nesse modo como a criança ela está ressignificando o seu mundo, as suas culturas, está se apropriando disso. Então, esse diálogo entre essas duas práticas ela é muito importante. Uma das coisas que a gente foi buscar após a pesquisa, né, foi dar esse retorno lá para o município, fazer esse levantamento, né, do que a gente tinha, dos achados, né, que a gente chama assim da pesquisa. E uma coisa muito interessante, assim, quando eu perguntei aos professores, que eles não tinham um planejamento, mas eles tinham atividades intencionais. E que atividades eram essas? A maioria das atividades de intenção para trabalhar a transição é trabalhar letras e números na educação infantil. E isso, de nenhuma maneira, está ajudando o processo de transição. Pelo contrário, está antecipando conteúdos do ensino fundamental, que não devem ser antecipados na educação infantil, né? Então, a gente precisa colocar esse diálogo, é o quê? Essas turmas participarem de atividades juntas, o professor levantar a hipótese desses alunos, o que eles acham que tem lá no ensino fundamental, como eles acham que é lá o primeiro ano, perguntar às crianças do primeiro ano, né, fazer esse intercâmbio para que elas contem como é no primeiro ano, como são as atividades no primeiro ano. Tudo isso vai ajudando as crianças a reelaborarem esse momento e ter, assim, tá conectada com aquilo que está por vir no próximo ano para eles. Não, isso ajuda a acalmar, isso ajuda a diminuir a ansiedade que elas têm. É verdade. E assim, durante a leitura dos registros, né, de avaliação que eu fiz nas turmas de 5 anos, né, e quando a criança transitou, né, a turma transitou para o primeiro ano, era nítido que a criança era outra, porque assim, quando eu fiz a leitura dos relatórios de 5 anos de idade, eu percebia muito mais a ludicidade, a brincadeira, a criança, o afeto presente. E quando eu fiz a leitura dos relatórios e a mesma criança, né, eu percebia mais, né, o conteúdo, né, em detrimento da brincadeira, do afeto, sabendo que a criança também é um todo. Então, quando a gente tenta aproximar essas práticas, é para justamente ter esse equilíbrio. E aí não é dizer, sim, essa é mais importante do que a outra. Pelo contrário, não é polarizar. É justamente trazer uma certa um certo equilíbrio entre as duas faixas etárias. E aí, no final da minha pesquisa, eu fiz até uma brincadeira, que de repente era um tempo de se pensar no educino fundamentil, porque aí é uma hibridização de palavras, de educação infantil com ensino fundamental, porque aí você integra pensando o quê? Nessa criança, né, para que ela possa realmente se desenvolver plenamente, que esse é o nosso maior objetivo. Ange, a questão da transição, eu lembro muito da frase da Flávia, onde ela diz que nenhum professor ele sai da sua casa e pensa assim: hoje eu saí para prejudicar uma criança. Pelo contrário, né? Cada um tem a sua prática, mas sempre com o objetivo o desenvolvimento pleno desse educando. E quando a gente divide essa prática, dialoga, né, com os nossos pares, né, essa criança, ela consegue ser melhor assessorada no processo de ensino-aprendizagem. Todo mundo, enquanto professor, busca essa qualidade de atendimento e a gente aposta muito nisso, na questão dialógica.
Ah, bem bacana essa frase realmente da Flávia, é muito legal, porque assim, os professores, a gente vê que eles estão fazendo, a maioria, né, o melhor que eles podem, que eles sabem. O que às vezes falta é exatamente esse conhecimento da infância, de quem é essa criança e como essas etapas elas podem dialogar. Por isso a formação é importante. Por isso esse espaço de estar aqui é muito importante, porque assim as nossas formações iniciais elas não dão conta da demanda de coisas que vão surgindo no mundo, né? Então assim a formação para o professor ela é primordial para ele continuar buscando esse espaço aí de conhecimento. E por isso, assim, claro que esse diálogo não termina aqui, tinha muitas outras coisas para a gente poder conversar, né? Das nossas pesquisas, coisas ainda muito interessantes, mas a gente está dentro de um tempo limitado. Mas vocês vão ter aí duas questões que vão estar lá no fórum, que vão dar continuidade, vão ampliar um pouco mais esse nosso debate, tá? Espero que tenha sido muito válido, proveitoso e foi um prazer estar aqui com vocês.